Muito bom dia, mais uma vez. Estava vendo aqui a apresentação dos jovens e pensando na riqueza que são os jovens e a arte espírita. E como a arte nos conecta e nos permite acessar recantos do coração. Enquanto os meninos dançavam aqui, eu me lembrava das descrições de alguns livros espíritas no plano espiritual, no qual a arte é manifesta como uma forma de louvor. O louvor ao sagrado, o louvor ao divino, o louvor à essência divina do ser humano. E os benfeitores narram que enquanto os artistas dançam, bailam no plano espiritual, fluidos de luz, fluidos de elevação se irradiam a partir daquela expressão de arte. E o quão importante é nós incentivarmos isso no nosso movimento. Nosso movimento que está tão carente de jovens, não é? Que está tão carente desses movimentos de continuidade, de disseminação. Então eu quero agradecer a equipe da Federação da Amazonas e esta equipe de arte, parabenizar a todos por essa bela oportunidade e expressão. Nós vamos conversar um pouco a respeito de Deus em busca do homem. Talvez essa frase possa parecer estranha, porque nós estamos acostumados a falar do homem em busca de Deus. Estamos acostumados a olhar na perspectiva da criatura que busca o seu Criador. No entanto, Emmanuel tem uma frase muito interessante e instigante. Ele nos diz que o Evangelho, muito mais do que a manifestação da esperança dos homens em Deus, é a expressão concreta da esperança de Deus nos homens. E é linda essa afirmativa do Espírito Emmanuel, porque ele nos mostra que Deus olha para a sua criação o tempo todo, olhando para o seu fim almejado, para o grande e supremo objetivo. Em todas as épocas da humanidade, dentro da tradição cristã, nós vemos as expressões da busca de Deus para esclarecer ao homem a respeito da sua natureza divina. Toda a história do povo hebreu sendo cuidado dentro da tradição do Deus único, sendo conduzido do cativeiro para a Canaã, a terra e a esperança do futuro, mostram um Deus que a todo momento tenta fazer com que as suas criaturas se conscientizem de que a sua humanidade é divina, com divinos fins, com divinos propósitos e com recursos e objetivos que devem ser também divinos. Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós percebemos que há muito a se perceber e a se descobrir em nós. Porque a maioria de nós lida com Deus como se fosse mordomo e não como se fosse um pai. A maioria da humanidade busca Deus como um recurso infinito de bênçãos a serem ofertadas para objetivos ególatras, humanos, distantes da finalidade divina. Mas Deus não é um dispensador de desejos. Deus é fonte, e a fonte brota, e aquilo que brota nasce levando a sua própria natureza. Então, cada um de nós carrega na sua intimidade a própria herança do Criador. E talvez nos seja difícil compreender isso, porque, feitos à imagem e semelhança, somos ainda uma imagem muito imperfeita, mas esta é a descoberta que vai encantando e vai fazendo com que poetas, apóstolos, mensageiros, profetas e pessoas de todos os tempos cantem a grandeza de Deus revelada no ser humano. Acontece que Deus é muito abstrato para nós. É uma palavra muito dita, embora seja uma realidade pouco sentida e compreendida. Porque se nós perguntarmos o que é Deus, e se buscarmos entrar na sintonia mais profunda com a sua realidade, carece a nossa intimidade de elementos concretos
que demonstrem o que é esta grandeza tão infinita. Algo que nunca teve início, nunca terá fim, que não é humano na sua natureza, que transcende as nossas concepções. É por isso que o Evangelho nos esclarece que a expressão mais direta e objetiva de Deus para o homem está transmitida na figura ímpar de Jesus. Jesus é para nós a representação materializada do divino. E quando ele diz eu e o Pai somos um, como bem lembrado aqui ontem, ele nos relembra que vendo nós refletimos sobre a própria natureza de Deus. Quando ele nos ensina a palmilhar um caminho, ele nos mostra a nossa destinação. Ele vai nos ajudando, pouco a pouco, a percorrer uma estrada de conscientização da nossa natureza, da nossa finalidade e das infinitas possibilidades que estão ao nosso dispor. E é por isso que o Evangelho é tão precioso. Porque o Evangelho, sendo repositório de ensinamentos desta representação máxima de Deus para nós, ele mostra literalmente um roteiro. Mas a humanidade tem lidado com Jesus como um ídolo a ser adorado. Emmanuel esclarece com muita propriedade que Jesus não é um ídolo para ser aplaudido, é uma verdade a ser vivida. Deus e Jesus estão muito distantes dos interesses egóicos, de desejar aplauso, de desejar ganhar espaço dentro da criatura humana para a exaltação exclusivista deles mesmos. Jesus se coloca como modelo para referenciar-nos um caminho de encontro com a nossa própria essência. Aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Há uma trajetória. Por isso o louvor que está desconectado do sentimento e do sentido interno, ele se torna um louvor vazio. Porque ele louva e exalta aquilo que não precisa ser exaltado, porque já está exaltado em si mesmo. Mas ele não se conecta com a fonte dentro do interior. Seria como o aparelho que louva a energia sem colocar o plug na tomada. Seria uma exaltação da grandeza das possibilidades sem uma concretude na vida. Então, tornar objetiva esta exaltação, este louvor, através da identificação pessoal, é o caminho que o Evangelho nos orienta. É o roteiro que ele nos sinaliza. E a este respeito, há uma preleção de Eusébio no livro No Mundo Maior, capítulo 2, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de André Luiz, que é uma aula sublime. Eusébio acolhe uma comunidade de espíritos como nós em busca da iluminação pessoal. E ele vai narrar que esta comunidade se assemelha muito a todos nós. Uma comunidade de espíritos que estamos caracterizados não por ainda termos alcançado o bem, mas por já estarmos cansados do mal. Ainda não temos as virtudes que desejávamos, em sua maioria, mas não desejamos mais os caminhos que aniquilam e que exaurem. Estamos ansiosos por iluminação pessoal. Estamos desejosos de colaborar na obra divina. Nos colocamos sinceros na figura de aprendizes. Eusébio, como instrutor espiritual, vai receber esta comunidade no plano espiritual, desdobrados durante o sono. E naquele momento, ele vai lhes dirigir algumas palavras, e eu selecionei alguns pequenos trechos para que nós pudéssemos partilhar. E o primeiro deles, ele vai dizer: se visitais a nossa companhia buscando orientação para o sublime trabalho do Espírito, não vos esqueçais da luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Que maravilhosa expressão!
Se nos buscais para fortalecer o desejo interno de iluminação, não conteis com archotes alheios na jornada. Porque o farol pode iluminar o caminho, mas só os pés podem percorrê-lo. E a coragem de dar os passos não vem da luz do outro. Por isso, iluminar internamente os recantos do nosso coração, santificar os nossos desejos, burilar as nossas aspirações para que estejam alinhadas com o essencial no dia a dia da vida, como a Suzana tão bem falou, é a essência do caminho do Evangelho para todos nós. Lembro-me de um livro espírita que me toca muito profundamente, que é o livro Voltei. E o irmão Jacó, ao chegar no plano espiritual, ele que foi presidente da Federação Espírita do Brasil, é acolhido e recolhido em zonas superiores, porque fazia jus a isso pela sua dedicação. Está envolvido com aqueles que são os mensageiros da verdade. Trabalhou e foi dedicado. No entanto, ele se decepciona muito consigo mesmo, porque lá estando, percebe que os outros espíritos tinham uma iluminação e irradiavam luz própria, enquanto seu corpo espiritual permanecia apagado. E então ele começa a indagar, porque vê a sua própria filha iluminada, vê os amigos iluminados, e ele pergunta: mas por que eu não encontro luz em mim? E então os benfeitores vão esclarecê-lo: Jacó, você trabalhou muito pelo espiritismo para fora e esqueceu de iluminar com o espiritismo para dentro. Muita atividade, pouca introspecção. Muita realização, pouca conexão com a sacralidade dos objetivos e dos propósitos. Sem sombra de dúvida, o trabalho é o nosso caminho para encontrarmos a paz. É uma oportunidade muito grande. No entanto, é no campo da alma e do encontro com o sagrado dentro de nós que as grandes transformações se realizam. Porque o trabalho precisa ser iluminado pelos desejos que santificam, pelo respeito que dignifica, pela oportunidade de sensibilização. Não é objetivo do espírita virar um trabalhador compulsivo, que trabalha desconectado do seu próprio coração. O caminho partilhado precisa ter significado para a alma. E nós precisamos perceber aonde que o nosso coração está. Porque não faz sentido nos enganarmos com os falsos brilhos. O brilho do palco, que não significa coisa alguma. O brilho dos lugares de dirigentes espíritas, do meu centro, da minha atividade, da minha tarefa, que também não significam mais do que oportunidades de trabalho. O brilho dos cargos, o brilho, qualquer brilho. A intimidade precisa estar abastecida. E o sinal de que a intimidade está nutrida é que nós encontramos satisfação e alegria no que fazemos. E ao fazê-lo, se faz primavera dentro de nós. Não se fecha o tempo como o inverno, mas abre-se um sol interno de calor vital, que irradia de dentro para fora. Por isso, diz Eusébio, é preciso santificar os desejos, reajustar aspirações e recompor as energias. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. O plano superior não está interessado em quem quer servir a vida para receber um futuro de bênçãos para si mesmo, exclusivista. O sonho do paraíso eterno é uma ilusão que nos persegue, porque o paraíso, na visão espírita, é o trabalho útil em sintonia com o alto, em qualquer plano, em qualquer setor que a gente esteja. Aquele que vive no paraíso, vive na alegria de servir, porque servir é o grande propósito da existência. A ideia de um espaço
de descanso eterno, que na verdade seria uma monotonia eterna, não faz parte do conhecimento espiritual oferecido pelo Espiritismo, porque estamos convidados a sermos úteis ou menos inúteis na obra da criação. E esse convite do alto é para uma identificação com as forças que movem a existência. Então, o plano superior não se interessa por aqueles que buscam a espiritualidade apenas com os desejos ególatras, os desejos do eu a serem satisfeitos, mas com aqueles que identificam neste caminho o caminho do servir à humanidade. Porque se Deus busca o homem, é importante que nós saibamos qual é a resposta que nós damos a este Deus que nos busca. Qual é a nossa identificação com esta fonte primária e como nós nos deixamos conduzir. Não basta crer na imortalidade da alma, diz Eusébio. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refulgam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Veja que maravilhosa imagem ele nos dá. Cada um de nós é chamado a ser um espelho para refletir a grandeza do cume nos vales da vida humana. Se nós fomos agraciados com um conhecimento que nos libera de qualquer maneira, se temos uma força, uma palavra que nos consola, se temos uma experiência religiosa que nos enche o coração, se vivenciamos qualquer monte da existência nas concessões que o divino nos ofertou, é natural que haja da vida uma espera que a gente desça dos cumes das nossas conquistas ou caminhos pessoais para partilhar nos vales humanos aquilo que o alto tem nos ofertado. Para isso é essencial que a gente perceba que o eu tem muito pouca valia, porque o nosso eu é formado de muitos nós. Cada um de nós é a soma dos seus pais, da sua educação, do seu sistema, da sua família, dos amigos espirituais, do plano espiritual que nos formatou. E no nosso eu há uma infinidade de amores que colaboram para que este plano da existência possa se realizar. Mas é fato que cada um de nós está mergulhado na carne, debaixo de um plano santificado e divino. E ninguém desceu à reencarnação sem um propósito de elevação, assinado por benfeitores da vida maior, de altos planos, que velam por cada um de nós. Convém não nos esquecermos de que nós somos multidão e que em nós há uma multitude de amor desejando nos atravessar. Há uma grandeza querendo se revelar, há um plano de amor querendo se concretizar na vida. E isto não é mérito pessoal, mas é mérito de uma coletividade que nos permitiu. E grande é o coração e a alma que pode se colocar pequeno e dizer para a vida: cumpra-se em mim, Senhor, o teu mandamento. Como disse Maria diante do anjo. Há um plano de amor maior querendo se revelar através de nós. Como um rio que quer fluir para que as águas possam descedentar e gerar vida nas margens dos caminhos pelos quais trilhamos. Mas para que este amor possa fluir sem obstáculo, para que não contaminemos a fonte sagrada com as pequenezes humanas, para que possamos deixar livre curso, para que sejamos microfones sem microfonias da mensagem divina, é preciso que o nosso coração esteja nutrido e alimentado diariamente nas fontes de uma comunhão profunda com o sagrado.
de uma verdade existencial, de um propósito sincero, que ame na própria humanidade a expressão da divindade. Percebam que o alto não nos convida a uma perfeição ilusória e imaginária. Nos convida a uma humanidade consciente e entregue. Porque na humanidade há divindade. E a humanidade entregue é conduzida pela força do sagrado. Então, esta força de amor que quer nos atravessar e que quer nos encher, é um convite da vida para que a gente possa se reconhecer. Diz Eusébio, a porta divina não se abre a espíritos que não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. O nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O nosso ministério é de iluminação e de eternidade. Acender no coração aquilo que a traça não corrói e o ladrão não rouba, porque está sentado nas bases eternas da conquista, da experiência vivencial do Espírito e, sobretudo, da verdade de cada um. Por isso, há um exercício que convém fazermos, e este exercício é: se a morte nos encontra hoje, convidando-nos a reentrar na vida maior, como se encontra a minha consciência? Coerente, valores e atitudes, conturbada, culpada, próxima de si mesmo, distanciada de si mesmo, iluminando ou sendo apagada, na execução do seu roteiro ou afastada dele. Nós nunca sabemos o tempo que a vida vai nos chamar ao encontro conosco mesmo. E isso não nos deve mover pelo caminho da culpa, mas sim pelo caminho da realidade. Porque o que nos caracteriza como espíritas é a consciência de que nós não somos matéria que tem espírito, somos espírito que está na matéria. Portanto, o mergulho na carne é passageiro e temporário. A vida real é a do espírito. E qual é o direcionamento de iluminação e de eternidade que temos dado para os nossos passos na presente encarnação? Quando nós vemos a busca de Deus pelos homens, nós vemos que ela é incansável. Dias da Cruz diz que quando Deus olha para o homem, não vê uma obra imperfeita. Ele vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra sua não falha nunca. Ele ama todas as etapas. Da semente pluripotente ao fruto maduro que se apresenta. Deus ama todas as etapas. Não tem absolutamente nada que a criatura faça que possa mudar o olhar de amor que Deus tem com ela. Quando nós vemos Jesus, na representação do divino, buscar Saulo de Tarso no caminho de Damasco, ele que se tornou perseguidor, ele que estava enrijecido nos seus conceitos, ele que buscava o sagrado nos templos e nos ritos, ele que excluía aqueles que não pensavam como ele, nós vemos a insistência amorosa do divino para nos fazer perceber que em nós brilha a luz sagrada que Jesus irradia. E então, quando Jesus aparece para Paulo no caminho e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o mesmo que perguntar: por que você luta contra a sua natureza? Por que você luta contra a sua essência? Por que você nega aquilo que é a verdade dentro de você? Mas aquela voz crística falava com carinho a uma criança que, embora ferisse muitos com seus atos de ignorância, no fundo era profundamente amado pela vida, porque a vida sabia da sua natureza real.
E Jesus, naquele momento, vai chamá-lo a um reencontro com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é eterno. E Saulo vai cair do cavalo do seu personalismo, do cavalo das suas vaidades, do cavalo do orgulho do seu saber, do cavalo das suas convicções, para se tornar aprendiz humilde na estrada. Vai precisar de 2 a 3 anos no deserto. Assim como a vida também nos propicia o tempo do deserto. O tempo da maturação, o tempo da dor, o tempo da perda, o tempo do encontro interior, para que a gente possa maturar as percepções que está desenvolvendo e concretizá-las em atos muito objetivos de sintonia com o alto. Porque o mais importante é que a sintonia se estabeleça. Quando ela está presente, o resto se direciona. A intimidade sinaliza o caminho, o ânimo e a força preenchem, os passos ganham força e nós podemos ir na direção daquilo que o coração sonha. Mas quando estamos dessintonizados, é como um GPS sem sintonia, é como um celular sem Wi-Fi, é sem uma conexão que lhe dá a direção. E nós permanecemos ali aprisionados nos desejos exclusivos do eu. Mas a pergunta é, o que deseja e o que ama a vida em nós, para que ela se concretize e ela se realize? Quando nós nos abrimos para esta percepção, nos abrimos para permitir que um movimento de amor se faça verdadeiramente dentro das nossas almas. Então, nosso ministério, diz Eusébio, é de iluminação e de elevação. O que ele está conclamando os aprendizes que somos a perceber é que os altares do mundo são símbolos que potencializam uma conexão que tem que ser permanente. Porque o verdadeiro altar é a intimidade do nosso coração. Não tem nada mais sagrado do que a família. Não tem nada mais sagrado do que santificar as nossas relações, do que permitir que o divino brote nesta conexão profundamente humana que nós vivemos. Esse é um movimento que pouco a pouco vai nos abrindo e nos levando para o mais. Eu me lembro de uma situação que aconteceu logo que eu me tornei espírita, que foi aos 16 anos de idade. Eu fiquei encantado pelo Evangelho, mas o encanto daquele tempo era um encanto de quem se admira por uma beleza que ainda não possui e com a qual ainda não estava sintonizado. E eu lembro que fiquei entusiasmado, e naquela época eu queria muito dar passe, porque já entrei empolgado na doutrina espírita, querendo servir. Mas eu fazia parte de um centro espírita que não tinha espaço para jovens, o que inclusive me levou um pouco tempo depois a precisar trocar de centro, para que aquela semente que começava a brotar não murchasse sobre o calor do rigor das regras que às vezes são impostas aos jovens nos centros espíritas. Não tinha espaço para o trabalho. Mas o trabalho específico que eu queria naquele momento, eu também não estava preparado. Então eu cheguei para o dirigente e perguntei, eu posso dar passe? E ele disse, não. E eu, por que não? E ele, porque você não tem conhecimento, porque você precisa de equilíbrio, porque demanda um tempo. E eu vim a compreender isso depois. Naquela época, ainda não compreendia completamente. Mas eu cheguei em casa e eu resolvi resolver a situação do meu próprio jeito. Como eu não podia dar passe em nada, eu resolvi criar uma situação. E eu sou filho do meio de uma família de 3 irmãos. E naquela época, meus pais estavam viajando e só estavam em casa eu e meu irmão mais novo. Eu tinha 16, ele tinha 14. E o meu irmão estava numa fase que eu chamo de fase da vaca. É aquela fase que o adolescente não fala, ele muge. Você pergunta qualquer coisa, ele responde, E é uma extensão, é todo um discurso que você tem que decifrar. Mas eu resolvi fazer um sanduíche. E eu perguntei então para o meu irmão, você quer um sanduíche?
E ele, em alto e bom som, disse: quero, faz um para mim, porque o adolescente na fase da vaca, quando lhe interessa, ele emite todos os sons possíveis. E eu fui para a cozinha e fiz sanduíche. Mas como eu não podia dar passe em nada, eu resolvi dar passe no sanduíche. Coloquei o sanduíche sobre a mesa e fiquei lá um bom tempo fluidificando, porque vocês sabem que presunto leva tempo para fluidificar. E depois que eu estava satisfeito, naquela época eu senti pela primeira vez que as minhas mãos formigaram e uma sensação muito gostosa aconteceu, que eu só vim entender mais tarde com Allan Kardec, em o livro A Gênese, que basta o espírito desejar que o fluido se locomove. Como eu desejava, o meu próprio fluido se locomoveu naquela direção. Dei o passe no sanduíche e esqueci do meu irmão, porque o meu arroubo de amor, de caridade, de evangelho passou. Só disse para ele: está pronto seu sanduíche, e fui para o meu quarto. E quando eu estava lá dentro do quarto, portas fechadas, lendo um livro de André Luiz, me lembro bem, alguém bate na porta uns 20 minutos depois. Eu me assustei, e então eu disse: pode entrar. E na hora que abriu a porta, era ele, com um sorriso daqui até aqui, chegou perto de mim, me deu um beijo no rosto, sorriu e saiu. E naquele momento, algo vibrou dentro do meu coração. Algo me tocou muito profundamente. Eu pensei: meu Deus, se um sanduíche fluidificado faz isso, o que não fará um ato de amor? Tirou o adolescente da fase da vaca para uma expressão de afeto inteira que nunca havia existido entre nós. Mas naquele momento eu sinto que algo começou a verdadeiramente vibrar dentro do meu coração e eu comecei a perceber que os pequenos esforços de amor fazem verdadeiras transformações nas relações e nas vidas. Então eu fico imaginando, se nós dissermos sim ao Evangelho, a estas experiências de amor, quantas maravilhas relacionais não podem ser obtidas, quantos pequenos perdões familiares, quantos muros podem se transformar em pontes, quantos espaços de isolamento podem virar parceria e fraternidade, quantos sentimentos de nada ser podem se transformar em dignidade, porque em pequenos gestos alguém pode dizer: eu te vejo, eu te sinto, eu te percebo, eu te reconheço, eu cuido de você. Então o convite desta verdade existencial que é o Evangelho é o convite para as pequenas coisas. Às vezes os nossos corações querem ser grandes como os mártires, ou fazer grandes coisas como aqueles que estão nos altos planos, mas o convite da vida é para que a gente divinize as relações habituais. É para que na sacralidade do dia a dia a gente reconheça o humano como extensão do divino. Jesus fez isso de uma materialidade muito concreta, mostrando para nós que cada instrumento do dia a dia é espaço do servir. Então ele estava dialogando à mesa ao partir do pão, ele estava pescando com os pescadores, ele estava caminhando nas ruas com os mercadores, ele estava falando nos templos, ele estava nos montes com os que migram e os que oram, ele estava no mar com aqueles que enfrentam o ganha-pão de cada dia, assim como ele estava na terra concreta com aqueles que labutam a execução dos seus sonhos. É no dia a dia que o Evangelho se expressa. Os templos são espaços de vivência profunda daquilo que no dia a dia é concretizado. Então, se olharmos Jesus nessa perspectiva, nós vamos ver uma mensagem muito profunda para respondermos ao chamado de Deus. E eu gostaria de trazer uma imagem que é Jesus diante do túmulo de Lázaro. Porque esta imagem representa 3 passos terapêuticos essenciais da alma. E Jesus terapeuta, Jesus o médico das almas, Jesus o caminho, a verdade e a vida, nos aponta simbolicamente 3 movimentos para respondermos ao divino. Lázaro estava dentro da caverna, enterrado, embora não era enterrado realmente, porque naquela época não se colocava embaixo da terra. Ele era considerado morto e estava enfaixado
mumificado quase, porque estava como uma múmia, mas não no processo de mumificação, estava ali dentro, colocado sob uma bancada. A caverna estava fechada e selada, porque este era o ritual da época. O primeiro passo, Jesus leva a multidão até a caverna. A caverna representa todos os nossos estados interiores, todos os nossos espaços de paralisia da alma, todo o nosso espaço de solidão, de não saber, todos os escuros, todas as noites escuras da alma, como dizia São João. Dentro de nós vivem muitos conflitos que são naturais. Pois diante da nossa caverna, Jesus para e diz para a multidão: retirai a pedra. Porque quando nós estamos paralisados dentro de qualquer espaço individual, o primeiro ato de socorro vem da vida. É a vida que retira a pedra. É a vida que abre caminhos de possibilidade. Por quê? Porque nenhum de nós está abandonado na existência. Todos nós estamos velados pelo amor cuidadoso que nos conhece pelo nome. Me lembro de uma vez que cheguei ao centro espírita com profundo sofrimento, silencioso. Sem falar nada com ninguém, assentei na primeira fila para assistir à palestra, à reunião pública daquela noite. Meu coração estava, como poucas vezes ficou, em um grande conflito de dúvidas, de incertezas. E naquele momento eu entrei em prece e lembro de estar orando com unção, com uma verdade que vinha do mais profundo de mim. E lembro que as minhas palavras naquele momento eram: Senhor, eu reconheço, mas eu não sei o que fazer. Eu reconheço, mas eu não vejo o caminho. Eu não sei como solucionar. Eu não sei como transcender. E eu estava mergulhado naquilo quando de repente eu sinto uma mão no meu ombro. Ao abrir os olhos, era o espírito Joseph Gleber incorporado no médium. E olhando-me, ele disse: meu filho, vamos conversar. Me levou para uma sala à parte, sem que eu dissesse nada, ele disse: não ignoramos os conflitos e as dores que passam os nossos irmãos. Estamos vinculados pelos laços sagrados do amor. E a partir daí começou a falar um a um os conflitos que eu estava vivendo. E qual era a sugestão dele para aquele momento. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei tão estupefato por aquela manifestação que no meu coração eu só conseguia agradecer. Aquele momento de profunda solidão e senso de desvalor interno, em que uma manifestação sagrada da vida através da mediunidade vinha para dizer: eu vejo você. Eu tive a alegria nesse momento de poder perceber isso através de um médium, mas isso acontece todas as noites fora do nosso corpo físico. Isso acontece todos os dias na nossa intimidade, na intuição, se nós permitirmos. Mas precisa que a gente abra um canal para fazer o colapso da onda, para permitir que aquilo que está em potencial se torne concreto dentro de nós. E que todo este amor que nos envolve possa se tornar fermento que leveda a massa nos nossos corações. Somos amados e somos conhecidos pelo nome. Então, o primeiro passo é retirar a pedra da nossa caverna. E isso a vida faz. Mas interessante que Jesus queria ressuscitar a Lázaro. Queria socorrê-lo, porque estava em estado de catalepsia, não estava morto. Porém, Lázaro estava dentro do túmulo há 3 dias. 3 dias no escuro, o que produz cegueira temporária. Desnutrição, desidratação, fraqueza extrema. O que seria imaginado que Jesus fizesse neste momento? O que cada um de nós faria se encontrasse alguém em extrema vulnerabilidade como essa? Certamente nós correríamos para poder pegar esta pessoa no colo. Afinal de contas, ela não dá conta de caminhar. Jesus não faz isso. Jesus fica do lado de fora. Jesus não entra na caverna. Porque a caverna não é estado real, é posição passageira. Jesus permanece no lugar da realidade, que é a luz. Ele permanece no caminho da consciência desperta. E de lá, ele dá uma ordem de comando, que é o segundo passo terapêutico. Lázaro, vem para fora. Jesus não pergunta se Lázaro dá conta. Jesus não quer saber se Lázaro está fraco, desnutrido e enfermo.
Jesus simplesmente diz a Lázaro: levanta e caminha. Certamente ele fazia isso porque o seu amor dizia a Lázaro: aquilo que você não possui, eu te oferto agora. Porque assim faz a misericórdia. Nos complementa naquilo que ainda não conquistamos e não desenvolvemos. Mas embora estivesse sustentado na misericórdia que anima e vitaliza, competia a Lázaro dar os passos para fora da caverna. Sair da caverna é tarefa de cada um de nós. Dar os passos na direção de Jesus é decisão de cada um de nós. Liberar-se para ir para a luz da consciência é o passo do livre-arbítrio que nos compete. Então Lázaro saiu. Até hoje eu fico imaginando como é que ele saiu, estava todo enfaixado. Eu sempre imaginei que foi pulando, como se fosse assim, ó. E eu fiz isso em muitas palestras, até que o Espírito Dias da Cruz chegou para mim um dia, provavelmente cansado de me ver me humilhando em público, e falou assim: meu filho, naquela época eles eram todos enfaixados, mas não eram os dois membros juntos não, era membro a membro. Então o Espírito, Lázaro saiu caminhando normalmente, mas saiu com as faixas. Lázaro saiu com as faixas. Talvez você esteja numa caverna escura hoje. Talvez você vivencie um momento de depressão, de angústia, de pânico, de fobia. Talvez você se sinta solitário, sem saber, sentimento de estar perdido ou de não ter mais valor. Talvez você se encontre em uma condição em que você se julga inútil ou que você esteja num desconhecimento que te aprisiona. Saiba que na porta desta caverna, Jesus está. E te sustenta, e te ama, e te conhece pelo nome, e te sabe com a sua identidade mais profunda, e te convida: sai para fora. Para que nós caminhemos sobre as águas é preciso que os olhos estejam sobre Jesus. Porque o mar bravio nos faz temer, e nós naufragamos na existência porque sabemos que de nós mesmos somos insuficientes. Não precisamos ser suficientes, porque suficiente é aquele que nos ama e que nos sustenta. Precisamos estar na sintonia da suficiência que nos comanda, do amor que nos conduz, da misericórdia que nos preenche. Se fala muito no movimento espírita de merecimento, porque sem dúvida cada um recebe de acordo com aquilo que dá para a vida. Mas se a vida se resumisse a isso, nós estaríamos em situação difícil. A misericórdia é força divina disponível para cada um de nós. E cada um de nós está convidado a vivê-la e a aceitá-la, porque é preciso humildade para aceitar a misericórdia. Lázaro dá os passos para fora, e quando ele está do lado de fora, vem o terceiro e o último ato terapêutico de Jesus. Jesus vê que Lázaro já fez o que estava no limite das suas forças. Jesus reconhece os movimentos que o guiam. Então Jesus novamente se dirige à multidão e diz: retirai-lhe as faixas e deixai-o ir. O terceiro movimento também é na relação com o social. Cada passo que nós damos para fora da caverna, respondendo ao chamado, a vida responde, por sua vez, retirando-nos uma limitação, dando-nos recursos para superar um desafio ou um bloqueio, potencializando em nós o ânimo, a vontade, o conhecimento, a percepção, e esse movimento, ele é sem fim. Então, desde a misericórdia que nos visita pelo nome, até a resposta à busca de Deus pelo homem, até o encontro dessa dinâmica dentro de nós, em tudo o divino nos comanda, em tudo o divino nos nutre. Então, em todas as épocas da humanidade, Deus buscou e buscará o homem, porque Deus fará tantas experiências de amor, quantas forem necessárias, até que nenhum filho seu se perca. Porque é da lei que cada um de nós encontre a sua destinação maior no amor. Reconheça-se amado pela vida, reconheça-se produto do amor divino e reconheça-se destinado
ao divino propósito do amor e do amar na vida. E quanto mais rápido os nossos olhos mirarem os olhos de Jesus e buscarem nele a força que ainda não temos, a orientação que nos falta, ou o ânimo que por vezes se evade, mais prontamente atenderemos ao chamado e poderemos caminhar na destinação dos grandes e maiores objetivos. Então imaginemos que a mão do amor nos toca o ombro hoje e nos diz: meu filho, vamos conversar. E entremos para dentro do nosso coração. Tu, quando orares, entra para a tua casa e, fazendo silêncio, ouve ao teu pai. Fala com teu pai que está em secreto, e teu pai em oculto te responderá. Entremos para dentro do coração, na intimidade da introspecção, consciente e verdadeira, para que dentro de nós a vida possa nos amar e nos mostrar os deveres de amor que nos competem na existência. Sigamos juntos aprendendo este caminho. Muito obrigado a todos.